Quer aprender sobre licantropia? Ou quer ter acesso a pesquisas sobre lobisomens reais? Eu tenho o e-book perfeito para você. Ele aborda lendas, casos verídicos, como se transformar em um lobisomem e licantropia ocultista. Link na descrição. Boa noite, me chamo Lucas e vim aqui para te contar um relato que aconteceu comigo há 4 anos atrás. E na época, eu morava em uma cidade no interior de São Paulo chamada Avaré. E quando este fato aconteceu, eu tinha 19 anos. Bem, eu estava voltando da escola, quando a minha namorada me mandou uma mensagem falando para eu ir para a casa dela. Ela fazia faculdade e morava em uma república. Então era normal eu ir passar o fim de semana na casa dela. E para eu ir até lá, eu tinha 2 escolhas. Ou eu ia pelo centro e dava uma volta enorme, ou cortava um caminho que dava do meu bairro Ipiranga até o Veracruz. Bem, e o caminho eram estradas de terra com um mato grande em suas laterais. E também só havia uma casa no meio deste caminho. E nesta casa tinha um cachorro enorme, da raça Rottweiler. Bem, lá estava eu indo até a casa da minha namorada. Era por volta de meia-noite, quando eu recebi a mensagem e fui me arrumar para ir para a casa dela. Bem, eu estava indo tranquilo, porque não era a primeira vez que eu cortava a estrada por este caminho de terra. Porém, nesta noite, eu senti uma sensação ruim. Mas mesmo assim, ignorei o fato, peguei as minhas coisas e fui para a casa dela. E no meio deste caminho, o cachorro que costumava ficar preso na casa estava solto. Bem, eu logo pensei: pronto, agora eu morro aqui. Esse cachorro vai vir atrás de mim. Peguei o meu celular, liguei a lanterna e o cachorro estava vindo em minha direção. Porém, de repente, eu escutei algo quebrando o galho no meio do mato. E quando virei a lanterna para ver o que era, eu vi uma sombra enorme que media uns 2 metros de altura. E esta sombra parecia que estava me acompanhando pelo mato da lateral do caminho. Logo pensei que deveria ser coisa da minha cabeça. E logo depois voltei a minha atenção para o cachorro. Abaixei a cabeça e passei do lado dele. O cão estava latindo feito louco. E por mais incrível que pareça, ele nem ligou para a minha presença. Aquele Rottweiler amedrontador estava focado no mato e latia freneticamente naquela direção. Daí, quando eu havia andado uns 20 metros, eu escutei aquele mesmo cachorro chorando como se algo o atacasse. Bem, eu nem olhei para trás e saí correndo feito um louco. Faltavam uns 500 metros
para eu sair daquela estrada. E após correr bastante, eu finalmente saí da estrada e vi um bar. Logo entrei para respirar um pouco e tentar me acalmar. Ali havia alguns homens jogando sinuca. Porém, o movimento do bar estava bem tranquilo. O bar se chamava Bar do Sabão e ficava um pouco isolado no fim da ruazinha de terra. As pessoas ali me perguntaram se aconteceu alguma coisa. Eu disse a eles que apenas tive uma tontura. E após me acalmar, eu segui para a casa da minha namorada. E logo que cheguei, eu contei para ela o que havia acontecido. Porém, ela pareceu não dar muita importância. Fiquei ali o final de semana e já havia esquecido o fato. E na segunda-feira, quando eu voltei para minha casa, eu contei todo o acontecido para minha mãe. E ela falou que sabia o que era aquela criatura. Eu, muito assustado, perguntei a ela o que era aquilo e como ela sabia. Bem, ela me revelou que aquela criatura era um lobisomem. E o meu avô, já falecido, em uma certa ocasião, passando pelaquela mesma estradinha, ele se deparou com um homem se transformando naquela besta fera. A minha mãe também contou que ela mesma já havia passado por algo bem parecido com o que eu passei. E para o meu espanto, a minha mãe me revelou o nome daquele lobisomem. Porém, eu não posso falar quem é o tal do lobisomem de Avaré, porque o mesmo é um cara bem conhecido na cidade. E se eu disser, eu tenho medo que algo possa acontecer comigo e com a minha família. E por isso, eu prefiro manter isto em segredo entre eu, a minha mãe e o Rottweiler daquela noite. Boa noite. Olá, Rafael. Venho te contar uma lenda da minha cidade. Bem, eu moro em Belém. E pode até não parecer, mas Belém é uma cidade com muitos relatos sobrenaturais. E aqui eu vou contar um desses relatos sobre a mulher do táxi. Bem, ela era uma mulher que se chamava Josefina. E conta aos mais velhos que ela morreu aos 16 anos, vítima de uma tuberculose, em 1931. E 5 anos após a morte de Josefina, a sua família estava almoçando em um dia normal. E de repente, alguém bate na porta. O pai de Josefina, que se chamava Nicolau, abre a porta e um homem aparece e se identifica como motorista de táxi. Ele fala que veio cobrar a corrida que fez na noite anterior. Então, o pai da moça pergunta que corrida. O homem fala que viu uma mulher parada em frente ao cemitério. Então ele parou, ela entrou em seu táxi e pediu para fazer uma corrida por toda a cidade. E assim que a corrida acabou, ela deu o endereço da casa dos seus pais. Nicolau olhou para o taxista e falou que ele estava no endereço errado, pois ninguém da sua família havia pego o táxi naquela noite. Mas foi aí que o taxista olha para a parede e viu uma foto de Josefina. Então ele mostrou a foto para Nicolau. E Nicolau, muito irritado, disse que aquela era sua filha e havia morrido há uns 5 anos atrás. E após o seu Nicolau ligar as coisas, tanto ele quanto o taxista ficaram perplexos. Outro fato interessante
é que quando Nicolau mandou uma foto para ser incrustada no mármore, e quando o mármore chegou, havia na foto um broche de um carro, e cujo broche não existia na foto original. E até hoje, a sepultura dela é visitada por curiosos e investigadores sobrenaturais. E todos os anos, a mesma história se repete. Boa noite. Meu primo conhecia uma senhora da rua dele, que sempre o cumprimentava e o tratava bem, e isso desde pequeno. Porém, ele não tinha proximidade nem amizade com o filho dela, pois depois que ele cresceu, ele se envolveu com más companhias e se tornou assaltante. Um certo dia, ao longo de um assalto a um posto de gasolina, este rapaz trocou tiros com a polícia. Foi baleado e morreu em seguida. O meu primo ficou sabendo e foi no velório por carinho a tal senhora. E no velório, a senhora começou a desabafar a dor com o meu primo. E então acabou se apegando a ele. E deste dia em diante, o meu primo pegou o hábito de visitá-la de vez em quando. E passava tardes na casa dela tomando café e conversando. E dava para ver que a senhora transferiu o sentimento que tinha pelo filho para o meu primo. E com o tempo, ele ia visitá-la com mais e mais frequência. E a senhora ia dando roupas e acessórios do filho morto para o meu primo. Acreditamos que ela, quando via o meu primo usar essas coisas, ela matava a saudade do filho. Porém, o meu primo começou a ficar estranho e agressivo com o tempo. E todos nós estávamos estranhando. E nós achamos que por ele estar na casa dessa senhora, ele poderia ter se aproximado dos amigos do rapaz morto e estar sendo influenciado pela companhia deles, se tornando um maloqueiro igual a eles. Um certo dia na escola onde eu estudava junto com este primo, estava eu e um amigo conversando. E do nada, ele chegou perto da gente e começou a gritar com o meu amigo, perguntando por que o meu amigo estava olhando para ele. O meu primo estava falando com um tom de voz grosso, e não parecia ser o jeito dele, pois ele era um rapaz calmo. E ali, ele falava em gírias que nunca tinha usado. Fazia gestos estranhos com a mão e ameaçou matar o meu amigo. E em seguida, tentou o enforcar com o braço. E nisso, o inspetor da escola veio separar a briga. Eu fiquei em choque, pois ele nunca havia agido dessa forma. E a voz dele também estava um tanto estranha. Uns dias depois disso, a minha tia disse que chamou uma benzedeira para limpar a casa dela, pois o meu primo, além de ter ficado agressivo e perturbado, e falando às vezes com uma voz muito mais grossa que o normal, ele comentou ter visto um par de pés descalços passando no corredor. E não havia corpo naqueles pés, era apenas os pés. E quando a benzedeira foi lá, ela pediu para ele tirar a correntinha de ouro que usava no pescoço. Porém, ele não queria de jeito nenhum tirar. Essa tal correntinha era do rapaz que morreu. E a senhorinha mãe dele havia dado para o meu primo usar. Bem, convenceram ele a tirar e benzeram a casa. A minha tia
também o forçou a parar de ir visitar a senhora. E nisso, ele voltou ao normal. Hoje ele diz que quando começava a ficar agressivo, ele sentia um suor frio pelo corpo e fazia as coisas de um jeito impulsivo que parecia vir dele. Acreditamos que de tanto a senhora sofrer com a morte do filho e jogar o sentimento dela em cima do meu primo, o espírito dele pode ter encostado no meu primo e o possuído com a sua energia pesada. Afinal, além de ter vivido uma vida muito negativa, ele teve uma morte trágica. O interessante é que ele vivia agressivo desde que começou a visitar a senhora. Porém, era algumas vezes que ele tinha ataques violentos e mudava de voz. Creio que isso acontecia quando ele baixava a vibração energética e o espírito do morto tomava conta dele. Boa noite.